Engraçado que esse aqui nem chegou na redação ainda, o pessoal da redação ainda nem viu. Exclusivo, tá aqui primeiro. Exato, primeira mão aí, primeira a gente... mão, obrigado. Como é que é o trabalho de vocês? Vocês têm viés? Porque a gente sabe que hoje a imprensa, ela tá assim, né? Tem um lado para um lado, um outro lado para um outro lado. A Elis ela era recepcionista. Isso aqui é esperto, rapaz, isso é esperto, cara. Não, a Elis era recepcionista do jornal, eu estava começando a minha carreira como repórter, né? Ele gosta mais, tem duas coisas que o ser humano gosta mais do que sexo e dinheiro. Pô, dá pra fazer um negócio desse pra governador, né, cara? Olha, não podemos deixar de pensar, né? De pensar grande. Eu já tô dando a ideia aqui, ó. Uma pessoa no meu ponto, falando, pô... Vai vendendo peixe aí. Enrola aí. E eu fui enrolando. Em que momento entra o município Blumenau aí na tua vida? 10 anos de profissão. São 10 anos de profissão. Por que tu escolheu essa profissão, cara? Valor Entrevista muito especial. Recebemos hoje o repórter Cristóvão Vieira, ele que é do município Blumenau, mas também tem filial lá em Brusque, né, cara? A história começou lá, né? Na verdade, podemos dizer que Brusque é a matriz, né? Se bem que não é bem essa a relação, mas ali o coração, tudo, assim, até a parte administrativa, tudo ali em Brusque mesmo, mas nossa redação aqui em Blumenau é bem integrada bem movimentada com a cidade, né? também, né? Bastante. Cara, hoje a gente recebe aqui no estúdio o Cristóvão Vieira. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, por fazer parte aqui da nossa história. Como a gente tem o nosso lema, contamos histórias reais e inspiradoras, e hoje vocês vão conhecer a história desse cara que é incrível. Ele que é irmão de mais dois homens. Ele é o caçula de 3 homens na família, casado com a Elis. Mandar um abraço para a Elis. Exatamente. É casado ou é noivo? Olha, eu me considero casado. Tá enrolando, né, Elis? Fala a verdade. A Elis é muito tradicional, ela quer um casamento quer um evento, a mulher quer a gosta família. disso, né? A minha mulher também, a gente ficou casado, a gente tá casado juntos, né, há 8 anos, depois a gente fez uma festa de casamento, coisa mais maravilhosa. É isso aí. Meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, né? Por fazer parte do nosso canal. Antes da gente continuar, eu quero mandar um abraço também lá pro André Cantoni, do Blumencast. Isso aqui é a minha xícara. E eu vi o Cristóvão lá no podcast do André. E aí eu me interessei, eu falei, pô, que legal. E o André, ele faz essa ponte com a gente, o Sapienscast também, o Rafa Silva. Então, ó, quem tá aqui, se quiser chamar, chama, né? Então eu tava olhando, tava assistindo o teu podcast, gostei, tem uma história legal. E o município Blumenau vem crescendo bastante, né, cara, ali. Graças a muito trabalho, muita dedicação que a gente tem, se você parar para pensar, a gente completou recentemente, né, nesse mês de outubro, inclusive, 4 anos de história aqui na cidade. Mas é uma marca muito consolidada. Algumas pessoas até o próprio André do Blumencast falou, né? Parece que faz tanto tempo que já está, porque acabou sendo acabou fazendo parte muito do dia a dia das pessoas. O pessoal tem o celular ali, confere as notícias. Sim. O que aconteceu? BR-470 está parada. Sim. Lá no município, veio o que aconteceu. A gente conversa muito com Ubers, pessoal assim do aplicativo. Não, sigo vocês, acompanho. Então, quer dizer, acabou ficando dentro do dia a dia das pessoas mesmo, acompanhar as notícias por meio do município. E foi, a gente tinha um objetivo, foi seguindo assim meio formiguinha. Havia um vácuo no meio digital, assim, que a gente resolveu, a gente pode chegar aqui e preencher esse espaço que tem, porque Blumenau, cidade de Gaspar, Indaial, Pomerode são cidades muito importantes, né, para o desenvolvimento de Santa Catarina. As pessoas têm que ficar bem informadas. E um público enorme, né, cara? Um público gigante, o Vale do Itajaí todo tem um público bacana. Exatamente, e a gente acaba refletindo não só as pessoas que moram aqui, mas também algumas pessoas que deixaram a cidade, são daqui, sentem saudade, querem saber o que está acontecendo ainda na cidade. Vocês recebem essas mensagens assim? Porra, que legal ver essa matéria aí, mas moro aqui fora, estou na Europa. Bastante, exatamente fora do país, ou Nordeste, Norte do Brasil, muitas pessoas que mandam mensagem, muito feliz de poder acompanhar a cidade de Blumenau por meio de vocês. Então a gente fica satisfeito também em fazer parte dessa história. Show! Antes da gente continuar nosso papo aqui com o Cristóvão, quero mandar um abraço para Apolo Presentes Personalizados, do meu amigo Felipe Marçal. Muito obrigado por acreditar na nossa mídia, tamo junto aqui,
Se você está precisando de presentes personalizados, está chegando o final do ano, xícara, caneca, camisa, ele faz esse produto com muito carinho e está atendendo aí pelas redes sociais. O telefone dele, 99292-1610. Cristóvão, antes da gente continuar nessa pegada do jornalismo, eu quero que você me conte como é que foi a tua infância, cara. Minha infância foi foi uma infância muito assim, a gente morava numa... sou de Lages, né? Sou nascido na cidade de Lages. A gente morava numa rua que faz uns 2, 3 anos só que foi asfaltada. Fiquei sabendo por meio de vizinhos que ainda estão morando lá, que foi asfaltada. Fiquei muito feliz, né? Que legal. Lógico que já fazia aí uns 10, 15 anos que a gente não morava mais lá. Mas, então era rua de chão mesmo. Molecada brincando, né? No bairro, assim... Pô, saía brincando aí a gente já tem aqui no estúdio 2 gatinhas, elas estão brincando aqui. Participantes especiais aí da entrevista. A gente brincava muito assim, ó, claro, chegava da escola, almoçava ali, a partir das 2 horas aí, quando começava a ver o sol indo embora e já estava a hora de ir para casa. Então foi um negócio bem raiz mesmo, assim, a minha infância. Claro, eu sou também já da era do videogame, também tinha muito PlayStation, muito Super Nintendo, mas uma hora isso aí enchia o saco e a gente gostava de jogar taco. Eu ainda peguei a época do Atari, sabe? O Atari, então... Aí veio o Super Nintendo e tal, mas eu gostava mesmo de estar na rua, cara. Andava de skate, jogava futebol, vôlei. Minha infância foi bem no chão mesmo, assim. Mas me diz uma coisa, quando tu criança, era estudioso, não gostava de estudar, como é que era? Eu costumo dizer que um pouco dos dois, dependia muito do conteúdo, sabe? Eu sempre fui muito da área humana, né? Eu sempre fui muito da ciência humana, assim. Mas eu ia bem. Eu tinha professores que me chamavam no canto para dizer assim, pô, Cristóvão, se eu puder só parar de conversar na sala, falava muito, trocava ideia com todo mundo, porque você tem as boas notas, mas o pessoal que tu conversa não tá com as notas boas, então se você puder ficar quietinho para não atrapalhar os demais. Então eu tinha isso muito da questão de concentração. Eu sempre tive uma concentração muito boa. Então eu tava aqui conversando, de repente, eu acho que isso aqui que o professor tá falando vai cair na prova, ou vai ser importante, então eu acabava prestando atenção nas horas estratégicas, assim. E esporte? Chegou a praticar ou pratica algum esporte? Gosto muito de esporte, inclusive antes de vir para cá eu era jornalista esportivo, acompanhava o Brusque e pegava o carro mesmo, né, e ia para os estádios, Florianópolis. Beira de campo. Beira de campo, não tanto porque o nosso sempre foi escrito, então a gente ficava nas cabines mesmo, ali escrevendo e tal. Mas o jogo, por exemplo, Brusque e Corinthians, eu tava no campo, tava assim, Mauro Naves, aquela galera toda ali. Cara. Então, e a gente trabalhando bastante. Eu lembro até hoje me marca muito na memória que o repórter da Fox News pegou um jornal Município e colocou para a câmera para mostrar, olha aqui como a cidade está vivendo esse momento, e era a capa do jornal Município. Pra gente foi um negócio muito legal, porque a gente faz uma mídia local, né? A gente tem que falar isso, né? A gente faz uma mídia aqui da cidade, na casa de Brusque, faz de Brusque, o município de Joinville fala sobre a cidade, a economia, a política, a segurança pública que está acontecendo ali. Então, quando a gente consegue despontar de maneira estadual, nacional, pra gente é realmente muito satisfatório. Tem que comemorar, né, cara? Uhum. Tem uma coisa que é legal a gente compartilhar com o público aqui do Valor Entrevista, que assim, ó, você é de Lages, mas morou em Porto Belo, morou em Brusque, e hoje você mora em Blumenau. Exatamente. Como é que é essa rotatividade toda, cara? Que aí tu acaba ganhando muita experiência, né, Cristóvão? Com certeza. É engraçado que talvez, né, parando para pensar, isso tenha me feito um comunicador melhor, sabe? Sim. Porque você conhece culturas diferentes. Sotaque, né, cara? Sotaque, cultura. Porque assim, ó, o jeito de você abordar uma determinada pessoa numa cidade é diferente de você fazer isso em outra. Exato. Entendeu? As pessoas são diferentes, as culturas, os bairros, entendeu? Então, Lages, por exemplo, geograficamente, se pegar no mapa, o estado de Santa Catarina é pequenininho, mas as regiões são muito diferentes, entendeu? Por exemplo, eu morei em Itajaí. Itajaí tem uma rodovia chamada Rodovia Antônio Raio que liga para Brusque. Exato. Mas culturalmente são universos diferentes.
uma colonização açoriana, uma colonização mais alemã, e então são pessoas diferentes, culturas diferentes, forma de consumir informação diferentes. Sim, então, sim. Né, Cidades turísticas, muita gente transitando. Muita gente transitando. Cidades turísticas, mas um é o turismo de negócios, o outro é o turismo de veraneio. Santa Catarina. Mas tu é catarinense. Sou catarinense. Tu nasceu em Lages. Lages, exatamente. Lages eu conheço. Tem um lago numa praça. O tanque. Porra, o tanque, cara. Perto do Angelone. Sabe que se chama tanque? Porque as senhoras iam lá pra lavar roupa. Pra lavar roupa. Pra lavar roupa. Que legal, que legal. Tem a lenda da cobra do tanque, que tem uma cobra gigante, que tem a cabeça lá, passa pelo rio Cará, o corpo dela. Não, a cabeça fica embaixo da Nossa Senhora na catedral de Lages, né? A gente passou pela catedral? Sim, eu fui lá. Aí o corpo é o rio Cará, e ali, acredito que seria cauda, alguma coisa ali no tanque. E todo mundo, inclusive, não gosta de fazer romaria com a santa da catedral, porque dizem que quando tiram o pé ali, tira a santa, sempre dá a tormenta, da tempestade ali na cidade. Cara, é uma cidade muito cultural, assim, vive muita cultura. Assim. Tu não tem saudade de lá, cara? Tenho, principalmente das pessoas, né? É uma cidade que é uma região que tem uma dificuldade muito grande no desenvolvimento. A gente acompanha, assim, por exemplo, a dificuldade de ter novas empresas, de ter empregos, entendeu? Que é uma coisa que aqui no Vale do Itajaí que sempre cresce bastante. A cidade de Gaspar, onde a gente está aqui, por exemplo, uma cidade que está cada vez mais. A gente fez uma matéria sobre isso. Atraindo, né? Muitos negócios. Muitos negócios. Né? Quando o Blumenau eu vejo as pessoas lamentando que algumas empresas estão saindo de lá, vindo para cá ou indo para outros municípios, eu falo, poxa, mas vocês ainda têm muitas empresas, porque da onde eu vim é bem mais precário. Então a gente tem que pensar que a gente ainda mora numa região muito rica. Lages é o turismo mais de serra, né? É um turismo mais de frio. Lá é o turismo rural, inclusive, se não me engano, é a capital nacional do turismo rural, porque eles investem muito na questão do hotel fazenda, né? Você ter ali as pousadas, os passeios ali de cavalo, então, e são bonitos. Aí você sai de lá e vem para Porto Belo, é isso? Totalmente diferente. Litoral. Meu pai era policial civil, né? Se aposentou e aí os últimos anos ele decidiu ir para a praia, né? Aí vendemos a casa lá, né? Eu tinha 16 anos, meus irmãos já mais velhos, encaminhados já mais no mercado de trabalho, eu não, eu era gurizão, tinha que terminar o terceirão, terminei o terceirão em Porto Belo, inclusive na escola lá em Porto Belo, e aí até morei um tempinho também em Itajaí, por causa da faculdade, porque como eu fazia jornalismo e tinha que pegar ônibus de Porto Belo a Itajaí, acabou ficando mais cômodo ter um apertamentozinho ali, sabe, aquela coisa bem de universitário, né? Costumo dizer que o universitário é uma das classes mais pobre que tem, você não consegue comprar um salgado, não consegue fazer nada, mas assim, eu tenho que passar por essas coisas também, não tem jeito. E aí vem para Brusque. Cara, Brusque é outro aprendizado ali, né? Porque a cidade de Brusque também é incrível. Eu fico impressionado porque se você pegar, Brusque não está nem entre as 10 primeiras maiores cidades, né, em questão de população. Sim. Né? Não tem ainda 200 mil habitantes, por exemplo. Mas, em compensação, tem uma pujança econômica ali. O Luciano Hang é brusquense, a empresa Irmãos Fischer é de Brusque. Você tem ali várias e pequenas e médias e grandes empresas que acabam se tornando bem conhecidas. Berço da fiação. Berço da fiação catarinense, exatamente. Então tem muita história também, né? Não é só economia, tem muita história. O que é que tu frequentava em Brusque, assim, um ambiente, um local que tu gostava de ir? Brusque... Tinha uma pizzaria ali na cabeceira da ponte, assim, não lembro agora o nome dessa pizza. A Italianinha, por acaso? Italianinha, cara. Cheguei aí lá. Eu morava na frente, no começo, quando eu morei em Brusque, eu morava na frente do Caco Lanches. Eles começaram como uma... Acho que Caco Lanches tem aqui em Gaspar. Tem, Eu acho que tem, cara. Um carrinho de lanche eles começaram. E hoje eles são uma potência. Monstro. Mas eu não recomendo ninguém morar na frente de lanchonete, não, porque é complicado. Quando tá sem grana, puxa, sentiu o cheiro. Isso. Não é nem sem grana, é quando tá com preguiça de fazer aquele arroz, feijão, assim, daqui a pouco vem aquele cheiro, sabe? E acaba indo pra lá. E aí, como é que foi que tu, em Brusque, tu começou o teu relacionamento com a Elis? Com a Elis, é verdade.
A Elis ela era recepcionista. Você aqui é esperto, rapaz, você é esperto, cara. Não, a Elis era recepcionista do jornal, eu estava começando minha carreira como repórter, né? E eu nem sabia, mas ela também tinha o sonho de ser jornalista, né? Ela também queria fazer faculdade de jornalismo, mas na época ali tinha acabado o ensino médio e tudo mais. E aí que a gente começou, né? Gostei dela já, assim, de cara, mas aí, pô, aí passou o tempo, aí ficamos. Ela costuma dizer que eu cozinhei muito ela em banho-maria, assim, até. Mas aí a gente começou a namorar. E hoje a gente tá noivo, né? Em breve aí a gente deve casar em algum momento. Tá registrado aí, é só cobrar. Sim. E aí, nesse meio tempo, né? Enquanto a gente já tá 7, estamos indo para 8 anos juntos já. Nesse meio tempo ela fez a faculdade de jornalismo, se formou e se tornou também repórter do município em Brusque, onde ela tá até hoje. Show de bola. Pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Cristóvão Vieira. Ele que é do município Blumenau, mas tem Joinville, em Brusque, tem mais onde? Por enquanto, aqui, né? Mas projeto também para, de repente, tem expansão. Outros. Exatamente. Show de bola, de repente, aqui em Gaspar também, né, cara? Quem sabe? Vamos para a segunda parte, não sai daí, já voltamos. Hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista recebemos Cristóvão Vieira, jornalista. Cara, são 10 anos de profissão. São 10 anos de profissão. Por que tu escolheu essa profissão, cara? Às vezes eu penso se não foi a profissão que me escolheu, alguma coisa assim, porque na verdade, como até mencionei, né, no bloco anterior, eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de conversar e de ouvir histórias e de contar histórias também. Alguns podem dizer que é fofoca, mas na verdade eu sempre gostei de estilo Léo Dias. Eu não cheguei a isso. Mas eu sempre gostei de ouvir as pessoas, né? Sim. O que cada vez mais está mais difícil de encontrar, né? Pessoas que ouvem, né? Que prestam atenção no que você está falando. Às vezes a gente quer falar tanto e não ouve ninguém, né? Então, mas eu sempre tive essa pegada de realmente ouvir, tentar entender o que a pessoa está falando. Todo mundo tem uma história legal para contar, né? Até esses podcasts que a gente acompanha, às vezes a gente vai ver ou vai ouvir uma pessoa que a gente tem um pouquinho de aversão ou não gosta, mas quando você vê a pessoa contar a história dela, tu vê que ela tem o lado dela, entendeu? Ela tem ela tem os erros, os defeitos dela, mas ela chegou ali onde ela está por algum motivo, né? Com luta. Então, todo mundo tem sua luta, eu acho que todo mundo merece ser ouvido. E o jornalismo, ele dá espaço para isso, né? E assim, eu nunca tinha parado para pensar na época, assim, jovem ali, vestibular, vai fazer vestibular para quê? Nunca tinha pensado em jornalismo, mas aí um amigo meu falou assim, vou fazer jornalismo. Eu pensei, por que eu também não... Parece que instalou um negócio na minha cabeça. Por que eu também não faço? É legal, entrevista. Lógico, não tinha todo o conhecimento assim, mas vamos ver se é isso aí mesmo. Entrei na faculdade, fiz o vestibular, entrei na faculdade. E já desde os primeiros dias assim, de faculdade, ouvindo como é que se precisava fazer... Já me apaixonei. E o negócio legal é o rádio, né? Eu gosto muito do rádio. Se eu pudesse hoje, assim, trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com rádio, sabe? Gosto muito do poder que o rádio tem, que o áudio tem. Lógico, hoje eu trabalho com um veículo de comunicação digital, a gente tem muito vídeo também, mas o áudio me atrai, assim, sabe? Eu trabalhei no começo da minha carreira, as primeiras experiências profissionais foi com rádio, e era engraçado quando acendia aquela luz do silêncio no ar, parece que entrava uma entidade, assim, né? Você começa a falar... A gente passa por isso, né, cara? Quando a gente entra em cena... Eu estou fazendo esse trabalho, pessoal, há 4 anos, né? São 361 vídeos já produzidos. Bastante. E todas as vezes que a gente está aqui no estúdio, que liga a câmera, aquele interesse genuíno de ouvir a pessoa e de não ter o tempo passando, sabe, né? A gente recebe convidados aqui que a gente quer ficar ouvindo e tal, do mais jovem ao mais experiente. Então, de jornalistas, por exemplo, a gente já entrevistou o Walter recentemente, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Mário Mota. Importante. Né? Aí hoje eu estou com o Cristóvão Vieira, que é um jovem jornalista, só tem 30 anos de idade. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente vê como o Mário Mota, por exemplo, uma figura que é uma referência, né?
uma referência no jornalismo estadual, uma pessoa elegante, né? Então, assim, eu acho que ele se fosse para citar alguém assim no estado e tudo mais que seria uma referência em... Se criou em Lages lá, né? Exato, ele tem a chave da cidade de Lages, ele é uma pessoa bem quista lá também. E assim, eu escolhi o jornalismo tanto quanto o jornalismo me escolheu. Tinha até uma amiga que estava lembrando que quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu dei um jeito de montar uma web rádio. Olha só. Era só um computador que eu tinha em casa, microfone totalmente improvisado, e tinha um máximo de 30 pessoas que podiam acessar. Mais do que isso você precisava pagar para hospedar. Falei, bom, eu não preciso de mais do que isso. Só que é tão legal que enchia 30 pessoas. Sim. E elas queriam ouvir música, e elas queriam pedir coisas, e eu fazia aquilo ali, e de repente eu me apaixonei pela comunicação. Falei, cara, isso aqui é muito legal mesmo. E aí, tempo vai passando, você vai pegando essa experiência, e você se identifica com que linha de jornalismo? É mais escrito, é mais falado, diante das câmeras, rádio? Como é que é essa tua pegada? Engraçado, eu sempre gostei de tudo, né? A escrita foi a última coisa que eu fui lidar. Uma das últimas coisas que eu fui lidar na minha vida foi com escrever para jornal. Eu acho bonito o nome, né? Copyright, né? Copyright. Porque eu comecei fazendo o rádio, primeira experiência profissional, né? Semi-profissional, mas profissional, porque era uma rádio, ia ao ar, então as pessoas, né, tinham público e tudo mais. Mesmo que ainda dentro da faculdade, ainda não formado. Depois eu trabalhei com TV, em duas TVs diferentes lá de Itajaí, TV Univale e TV Brasil Esperança também, trabalhei na TVBE lá. Enfim, rádio, TV, e aí sim que eu fui pro jornal impresso. Até eu lembro que nas primeiras matérias que eu escrevia, o editor chegava para mim e falava, olha, você pode escrever mais. Por quê? Porque a gente escrevia textos curtos para rádio e TV, porque são notinhas, algumas coisas de alguns minutos, mas para o jornal tu tem que preencher páginas, né? Então você precisa realmente ter bastante conteúdo. E aí foi que eu peguei o gosto pela escrita também. Mas eu não tenho nenhuma distinção. Eu acho que tu é um cara apaixonado pela profissão. Pela profissão, pelo jornalismo. Eu acho que tudo começa com um bom texto. Tá? O jornalista que ele tem um bom texto, ele pode fazer TV legal, ele pode fazer rádio legal também, e principalmente entender do que ele está falando, entendeu? Acho que eu sempre digo para todo mundo, né, que hoje eu sou editor-chefe, eu comando a redação. Para quem está começando, principalmente estagiários, eu sempre falo, você tem que entender o que a pessoa te falou para poder escrever sobre aquilo. Se nem você entendeu, imagina a pessoa que vai ler aquilo ali, aquele conteúdo que você está... Em que momento entra o município Blumenau aí na tua vida? O município Blumenau já existia. Eu já tinha 2 anos, foi uma iniciativa do Evandro que propôs lá para o Cláudio, diretor do jornal, e em 2017. Em 2019 teve a saída do Evandro, precisavam daí ter um editor ali no lugar dele. E me convidaram, eu fiquei bem lisonjeado. Tinha aí pegou de surpresa? Tinha uns 26, 27 anos e eu achei muita responsabilidade. Imagina, né, cara? Então, na época a equipe era a Alice, que hoje ainda é nossa repórter, e a Bianca, que hoje está no Santa, né? Depois a gente passou pelo ND e depois foi para o Santa. Então já eram jornalistas bem capacitadas, bem com uma... que a gente via que tinha um potencial muito grande. Então, muita responsabilidade de você comandar essas pessoas. Sim. Eu vou mandar um abraço para a Alice, porque ela é responsável por este prêmio, é isso? Exatamente. Pessoal, eu vou pegar aqui na mão, eu vou passar para ele para que ele possa explicar para a gente. Mas olha só, Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª edição, categoria Texto. E esse prêmio veio ao município Blumenau por um trabalho da Alice. Da Alice, exatamente. Conta como é que é essa história, cara. Posso pegar aqui então? Pode. Olha só. Engraçado que esse aqui nem chegou na redação ainda, o pessoal da redação ainda nem viu. Exclusivo, tá aqui primeiro. Exato, primeira mão aí. Primeira mão, obrigado. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui hoje para Florianópolis, levei a Alice até lá e fomos lá. Não sabíamos, né? Não sabíamos que éramos finalistas, mas estávamos concorrendo com outros 4 trabalhos que também eram finalistas. Foram 168 inscrições.
aí depois foram garimpando, não na mesma categoria, não sei quantos, mas deveriam ter pelo menos aí uns 40 inscrições em texto. Sim. Depois 5 finalistas, entre eles grandes conglomerados aí do estado, né? Grandes portais aí dos estaduais, e a gente venceu, né? Aquela coisa meio Davi e Golias, a gente acabou vencendo na categoria texto. Brilho no olho do Cristóvão. Eu fico muito orgulhoso, porque assim, nossa redação é uma redação enxuta, a gente tem que tocar o dia a dia, se as pessoas estiverem lá nos nossos grupos de WhatsApp... Posso ir visitar lá? Eu posso ir lá? Claro, fica à vontade. Por favor, vai lá conhecer a nossa redação. A gente tem uns espaços com estúdio também para as nossas lives. E para você produzir um conteúdo especial que vai concorrer a um prêmio, é arriscado, porque aí você tem que deixar a repórter ali focada ali naquele conteúdo. Mas a gente sempre prezou, né, pelo jornalismo, então, de qualidade, de credibilidade. Isso se constrói com trabalho mesmo. Então a gente fala, não, vai dar o teu melhor. Nesse caso eu me envolvi bastante nessa reportagem, porque eu passei a pauta para a Alice. É um trabalho chamado a adaptação digital, porque a provocação do Sebrae era no sentido de que fossem produzidas matérias referentes a como os empreendedores e pequenos microempresários fizeram para sobreviver, né, manter os seus negócios ao longo período dessa pandemia. Então, eu dei a pauta para Alice no sentido, vamos falar como a tecnologia foi importante. Porque, de repente, a senhorinha lá que trabalha na confecção, ela teve que ter um WhatsApp, ela teve que ter um entregador, uma pessoa assim, para ela poder continuar produzindo e fazendo a venda delas. Pequenas empresas mais de garagem e tudo mais, todo mundo teve que ter um WhatsApp, no mínimo, uma entrega, entender o que é um e-commerce e tudo mais. E a gente então fez essa matéria, a Alice fez essa matéria brilhantemente, então grande parcela esse prêmio é dela, ela é a autora desse prêmio. Parabéns, Alice, vem aí contar pra gente como é que foi essa história. Essa tem bastante história para contar, vai ser bem legal. Isso daqui é um prêmio construído em várias mãos, como o Cristóvão está falando, mas o sentimento de vitória é de todos, né, cara? Assim, um sentimento bacana, assim. E qual a importância desse prêmio para vocês agora? Nesse momento, acho que ele significa muita coisa, porque nós temos muitos veículos de comunicação, né, na nossa região, no nosso estado. Então, quando você vence um prêmio estadual do Sebrae, que é uma grande instituição, inclusive a Alice, lembrando, vai agora concorrer ao nacional. Legal. Representando o estado de Santa Catarina. Isso te dá credibilidade, reforça o trabalho que você faz, reforça aquilo que a gente sempre diz, né? Porque falar que tem credibilidade é muito fácil, mas você conseguir comprovar ou na hora do H ali, vamos ver, você realmente conseguir provar isso é difícil. E prêmios como esse, eles acabam consolidando aí a nossa história, que como eu falei, é curta, nós temos só 4 anos, Sim. mas queremos ter uma longa vida, então pode ser assim um primeiro passo para que se torne realmente assim, cada vez mais consolidado dentro da cidade. Então imagina amanhã na redação, quando vocês chegarem para trabalhar, né, a festa que vai ser por conta desse prêmio. Então, parabéns mesmo, cara, parabéns, porque é muito importante você ser reconhecido. Tem uma frase, não sei se eu vou lembrar, mas vou tentar lembrar, Cristóvão. Tem uma frase que diz o seguinte, que o ser humano ele prefere, ele gosta mais, tem 2 coisas que o ser humano gosta mais do que sexo e dinheiro. Essa frase é muito louca. É reconhecimento e elogio. Olha só, né? Então, realmente, quando você tem um elogio genuíno, faz uma diferença enorme na tua vida, né? Então, faz parte, parabéns pelo prêmio. Como é que é o trabalho de vocês? Vocês têm viés? Porque a gente sabe que hoje a imprensa, ela tá assim, né? Tem um lado para um lado, um outro lado para um outro lado, e a gente fica aí observando isso tudo, como quem diz, mais uma imprensa nesse sentido e tal. Vocês têm lado, não têm lado, vocês fazem o trabalho, como você vem comentando, que é profissional, né? Exatamente, nós somos uma imprensa profissional, né? Nós somos a redação profissional, então nós não temos lado político, embora a gente goste muito de publicar sobre política, mas publicar sobre política, acho que é uma coisa que as pessoas têm que entender muito.
não significa que você pertence a um lado político. Então, quando você publica sobre política, e é por isso que muitas vezes alguns jornais acabam optando por nem publicar, para não se incomodar, mas a gente acaba gostando da incomodação. Preferimos, não é que a gente gosta, a gente prefere esse ônus do que não falar sobre política. Porque política é a sociedade, entendeu? É a cidade. É o dia a dia. É o dia a dia. Você não consegue fazer nada sem ter a política no meio, pro bem ou pro mal. Então, nós não temos partido, não temos nenhum lado partidário, nós publicamos sobre todos de maneira indiscriminada. Imparcial. Inclusive, fizemos um trabalho bem bacana nas eleições do ano passado. Eu vi, cara. As lives... Exatamente. Vocês entrevistaram os 12 candidatos, Aquilo ali foi uma loucura. Depois fizemos um debate com os 12 também, mas de maneira digital, que foi bem preciso. Vamos falar disso no nosso terceiro bloco? Vamos. Antes eu preciso fazer uma correção, porque o pessoal fala aí, né? Tem muito mimimi e tal. Quando eu posiciono que eles são profissionais, eu quero também abrir esse espaço para todos os demais veículos de comunicação, porque daqui a pouco chega aqui no comentário. Mas nós também somos profissionais e tu tá dizendo... Então assim, todos nós que trabalhamos com mídia, independente se tem nada, se não tem, somos todos profissionais. Claro. Vamos para o terceiro e último bloco da nossa conversa com Cristóvão Vieira. Não sai daí, já voltamos. Hoje aqui no estúdio, Cristóvão Vieira, município Blumenau, repórter. Cara, e chefe de redação, né? Editor-chefe, exatamente. Editor-chefe de redação. O antigo chefe de redação, pode ser chamado assim. E ele organizou, nas eleições do ano passado, o famoso debate lá em Blumenau, que foi uma maratona. Foram mais de 12 candidatos, né, cara? Como é que foi essa experiência? Bom, que citar aqui também o Andrei Palocci, que é o nosso diretor de jornalismo, ele que tem essas ideias aí, às vezes que são bastante arriscadas, mas que a gente sabe que no fim das contas dão certo, né? Tudo tem planejamento no município. Tudo não é assim, amanhã vamos entrevistar, não. Inclusive, para fazer essas entrevistas, a gente teve um longo planejamento de conversa, bate-papo com os candidatos, com os assessores dos candidatos, né? É um momento que eles estão todos muito empolvorosos, né? Qualquer coisa que sai, ele já... é porque você ganhou dinheiro de não sei quem, então aí você fica assim... E o debate, ele primeiro ia ser... na verdade, a gente organizou inicialmente para ser presencial. E a gente, inclusive, encontrou um palco com distanciamento correto, que era exigido e tudo mais. E na semana do debate, 2 candidatos pegaram coronavírus. Que eram o João Natel, né, de Blumenau. Eu estou falando do debate, né, de Blumenau. Sim. O João Natel, do PDT, e o Ivan Nats, do PL. Então, já entrevistei os 2. Então. E aí a gente ficou assim, e aí algumas pessoas falaram, se for não vou, outras pessoas falaram, vocês têm que fazer e tudo mais. Vamos fazer digital. Sim. Vamos fazer digital, porque aí a gente digital, assegura... O cara tá no soro, mas tá ligado, né? Então, porque a gente assegura que todas as pessoas vão participar e também não corre nenhum risco de alguém contrair coronavírus, já pensou por causa da gente. Não? Propagação. E aí, bom, até falei bastante sobre isso no Blumencast, mas você tem que contar com 12 pessoas, 12 conexões, uma pessoa no Garcia, uma pessoa na Velha, uma pessoa no centro. Então, e no dia caiu um cacau em Blumenau. Corajoso vocês foram. E no dia caiu um cacau em Blumenau. A gente estava preparado, a gente, a produtora não era uma coisa que a gente fez assim, sem pensar. Mas, de repente, daquelas 12, umas 2 conexões só ficaram, a maioria ficou tela azul, e uma pessoa no meu ponto, falando, vai vendendo peixe aí. Enrola aí. E eu fui enrolando. E não sei o que. Use álcool gel, não esqueça. Dia tanto de novembro aí tem a... Já voltou a produção. Isso. E perguntando, e agora a produção? E já voltou? Não. Então tá bom. Então não esqueça de... não dá nem pra ir pra comercial, né, cara? Não tinha, exatamente. A gente não tinha o recurso do comercial. Caraca. A gente não tinha o recurso do comercial, porque se nós tivéssemos uma TV... nós iríamos realmente chamar o comercial até a hora que o momento se organizasse, mas não tinha. E por algum motivo a gente até hoje não consegue entender, né, uma mão divina, alguma coisa assim, manteve eu ainda conectado, porque aí pelo menos eu estando ali eu conseguia explicar para as pessoas que eram
centenas de pessoas, a gente chegou a ter 1.000 e poucas pessoas simultaneamente somados, o Facebook Sim. com o YouTube, muitas pessoas acompanhando. Bastante, né? E foi, mas assim, ó, foi uma experiência que valeu a pena a gente ter metido a cara, porque ficou na história. Nós somos o único veículo de comunicação a realizar um debate completo com todos os 12 candidatos no primeiro turno. Sim, bacana, parabéns, né? E tem novidades aí? Pô, dá pra fazer um negócio desse pra governador, né, cara? Olha, não podemos deixar de pensar, né? De pensar grande. Eu já tô dando a ideia aqui, ó. Obrigado pela ideia, a gente podemos amadurecer sim, mas aí, como eu falei, tudo é planejamento. Mas aí se tiver para governador já vai ser presencial, né? Que a pandemia tá passando, os governadores estão tudo aí já na estrada, tá ligado aí. De repente uma parceria com algum outro órgão de comunicação ou com alguma entidade grande, né? E a gente poderia realizar, mas aí fica pro Andrei, o Andrei se estiver assistindo aí, pensar então e fazer de repente um debate para governador. Vou te fazer uma última pergunta antes da gente ir pro quadro Convidado Vende, que é a concorrência. Como é que é lidar com os meios de comunicação lá na cidade de Blumenau, já que tem bastante gente boa fazendo trabalho de mídia lá? A gente tem que entender que, primeiro de tudo, nós não inventamos nada, a gente não criou nada. A roda tá lá, né? A roda tá lá, então a gente chegou também, assim como outros chegaram. Na verdade, nós não fomos nem os primeiros a ter um veículo de comunicação digital aqui em Blumenau. Já existia Blumenauense, já existia o Santa na sua versão digital, outros portais, e alguns vieram depois, mais ou menos simultaneamente. Mas e aí a gente tem que conviver. Existem veículos de comunicação que são mais de nicho, né? Alguns vão falar aqui só sobre política e economia, outros vão falar só sobre ali, ou não só sobre, mas principalmente com a sua força mote polícia, esporte. Nós tentamos abranger um pouco de tudo, né? Mas também com uma força mais nas questões da comunidade, né? Da política e tudo que gira em torno da cidade blumenauense, né? Se a gente tivesse uma redação maior, poderia fazer várias. E aí a conexão com a galera que assiste vocês, que acompanha vocês pelas redes sociais, vocês estão lá de repente, capota um carro na 470, Deus o livre, né? Mas dá um acidente grave, vocês recebem no WhatsApp, é isso? Exatamente, muitos leitores nos ajudam, muitos leitores contribuem, as pessoas mandam, já passou a notícia e tudo mais. Lógico que a gente tem que depois conferir com os órgãos oficiais, o Corpo de Bombeiros, né? Ou Guarda Municipal, ou Polícia Militar. Sim. Mas essa pessoa já antecipam muita coisa. Sim. E elas gostam também, elas ficam felizes de saber que as fotos, imagens delas contribuir e tal. É legal, né? É legal mesmo. É um jornalismo colaborativo, né? De certa forma. Vamos pro quadro Convidado Vende? Vamos pro quadro. Sabe vender? Se eu sei vender? Já vendeu alguma coisa? Eu não vendi nada. Não. Se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi vender. Admiro quem consegue vender. Eu nunca vendi, acho que nem um cachorro quente. Mas é muito simples. São as tuas considerações finais e um pedido de patrocínio aqui pro canal Valor Entrevista. Minhas considerações finais. Então tá bom. Primeiro, queria te parabenizar, tá bom, Alan? Porque eu fiquei impressionado. Primeiro, com a tua postura, toda a receptividade, como você também conduz bem a entrevista. Eu sou entrevistador e eu sei como o que é um bom entrevistador, o que não é. Então você conduz bem a entrevista, deixa o convidado bem à vontade. Fiquei feliz de conhecer o teu trabalho. Obrigado por ter nos convidado, né? Eu sempre reforço, né? Eu, na verdade, estou nesse ato representando o município de Blumenau, não sou uma personificação, né? É o negócio do Cristóvão. Não, sou o editor-chefe lá da redação, todo mundo lá trabalha da mesma forma. O nosso diretor é o Cláudio, nosso diretor de jornalismo é o Andrei. Eu estou aqui nesse ato representando o jornal Município Blumenau. A competente repórter Alice. O Jotan também, que recentemente foi premiado nacionalmente. Aí esse aqui a gente tá falando do prêmio estadual, ele recebeu um prêmio nacional. Outra história para vir aí, né, cara? O Jotan também pode vir aqui também contar a história dele, como é que foi ir para Brasília receber o prêmio nacional. Então, quer dizer, tu já vai vendo aí que a gente tem uma equipe muito, muito, muito bacana. Então, minha consideração final é essa, agradecer ao espaço, né, poder estar falando sobre a minha história e
a história do Jornal Município, como ele tem se consolidado aqui na cidade. E agora o anunciante, né, aqui pro valor, com certeza vale muito a pena, pode, né, vai ter aí a sua marca agregada a um bom produto. Pô, tá feito aí, ó, cara. Gente, nós conhecemos a história do Cristóvão Vieira, ele que é repórter, jornalista no jornal Município Blumenau, mas tem também em Brusque, Joinville e daqui a pouco aí pelo estado inteiro. Deus abençoe o crescimento de vocês. Muito obrigado. Eu te agradeço de coração a presença aqui no estúdio. Vim lá de Blumenau, mandar um abraço para todos os nossos seguidores na cidade de Blumenau. Temos uma audiência muito legal lá. Cristóvão, faltou perguntar alguma coisa, cara? Não. Tá de boa? Não, talvez. Gostou? Minha sobremesa preferida é pudim, gosto bastante. Show de bola. Para você que ficou aí do outro lado até agora, muito obrigado pela paciência, pela atenção com o nosso canal. Como a gente fala, contamos histórias reais e inspiradoras. E esta foi a história de número 361 aqui no canal Valor Entrevista. Gostou? Deixa aquele like. Faz aquele comentário, se faltou perguntar alguma coisa para o Cristóvão, comenta aqui embaixo que ele com certeza responde para vocês. Pessoal, voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no canal Valor Entrevista. Um abraço a todos, tchau!